As curas milagrosas de Lourdes me ensinaram que a verdadeira cura não é apenas para a vida terrena, mas também para a vida eterna que nos espera. A verdadeira felicidade, como Nossa Senhora disse à pequena Bernadette, não está neste mundo, mas no outro. Queridos irmãos e irmãs, estas são as palavras do Dr. Patrick Taillier, por anos membro do Escritório Científico de Lourdes, responsável por investigar os casos de curas milagrosas que ocorrem no santuário. O Dr. Taillier, após anos de exercício de sua profissão, tem certeza de que a morte não é nada além de um passo para uma nova existência. Um prolongamento da vida que conhecemos para uma nova vida muito mais perfeita. Essa convicção foi adquirida depois de anos estudando os eventos que ela testemunhou em Lourdes e analisando casos de experiências de quase morte. São pessoas normais, como eu e como vocês, mas que se encontraram em uma situação de morte clínica e contam ter se descoberto em outro mundo. Um mundo magnífico que tiveram que deixar para retornar à Terra. Foi como um segundo nascimento. Eles não veem mais a existência como antes. Colocam o amor ao próximo em primeiro lugar, consideram a vida como algo sagrado e a morte como um momento constituinte dela. Eles não têm mais medo. O cérebro de muitos daqueles que tiveram uma experiência de pré-morte estava clinicamente desligado, confirmado pelo eletroencefalograma plano, o que sugere que a consciência pode funcionar mesmo quando a atividade cerebral desaparece. Neste ponto, até mesmo os ateus devem admitir a existência de uma consciência superior. Para os crentes, é a alma imortal que encontramos em todas as filosofias e tradições religiosas há milhares de anos, especialmente na tradição judaico-cristã. As experiências de pré-morte não são casos raros ou isolados. A primeira investigação cientificamente rigorosa realizada pelo professor Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, fala de aproximadamente 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos que tiveram essa experiência. Uma pessoa morre, sente-se transportada com grande velocidade por um túnel longo e escuro, vê seu corpo à distância como um espectador. Percebe que ainda possui um corpo, mas de uma natureza muito peculiar, e desfruta de faculdades diferentes das do seu corpo mortal. Outros seres vêm ao seu encontro como se quisessem ajudá-lo. Ele vislumbra os espíritos de parentes e amigos falecidos antes dele. De repente, uma entidade espiritual de uma espécie desconhecida é mostrada a ele, um espírito que vibra de ternura e amor, um ser de luz. Esse ser, sem pronunciar palavras, o leva a se questionar e a fazer um balanço de sua vida passada. Em seguida, o falecido encontra uma espécie de barreira, uma fronteira que lhe dá a ideia do último limite entre a vida terrena e a futura. Mas constata que deve retornar, que o momento de morrer ainda não chegou para ele. Aqueles que encontraram o ser de luz são transformados, marcados profundamente, independentemente de sua religião, crenças ou filosofia. Essa experiência lhes proporciona um novo ou renovado sabor das coisas espirituais. Eles adquirem uma nova relação com a morte, colocam o amor ao próximo em primeiro lugar e testemunham para aqueles que desejam ouvir que a vida não se encerra no momento da morte. O Dr. Taillier, durante seus anos de consultoria no Escritório de Constatações Médicas de Lourdes, também se ocupou da análise de muitas curas prodigiosas, e segundo suas observações, existe uma correlação entre os casos de experiências de quase morte, EQMs, e os milagres. Os pacientes graves que tiveram uma experiência de pré-morte se curam repentinamente, sem nenhuma explicação possível pela medicina. São verdadeiros milagres. O encontro com o ser de luz daquele que devemos chamar de Deus cura, pois Deus não deseja a doença. E aqueles que se dizem céticos em relação a essas experiências de pré-morte, digo, tanto as EQMs quanto os milagres do ponto de vista médico são inexplicáveis. Não existem provas científicas de sua existência, pois os métodos da ciência moderna não são adequados para esse tipo de experiência humana. O médico faz questão de ressaltar que nem todos os relatos das pessoas que tiveram uma experiência de pré-morte são positivos, alguns são negativos,
descrevendo a experiência como uma falta de tudo, uma falta de amor e de qualquer outro sentimento, um sofrimento emocional, psíquico e espiritual. Queridos irmãos e irmãs, o testemunho do médico é um convite a não temer a morte, pois a morte é apenas a passagem para uma nova vida. Uma vida na qual Deus se manifestará com seu imenso amor. Vamos viver nossas vidas seguindo os ensinamentos de Deus, e que este belo testemunho possa trazer conforto para todos aqueles que estão passando pelas horas mais sombrias de suas vidas. Que Deus os abençoe.